Nunca se case antes dos 30. Uma década para você. É a sugestão do Everton Anunciação. Bom dia, Everton. Bom dia, William. É um prazer estar aqui. E o curioso, quem traz esse conselho para nós é um gerente de informática, né? Que é a sua profissão, né? Gerente de informática. Não é um gerente de mulheres ou coisa parecida, nem de casamento. Eu acho que assim, eu tentei usar o meu lado exato para entender esses dados que estão aí. Porque se você pega todos os dados oficiais de Ibope, Censo, IBGE, essas coisas, são dados, mas não são informações. Ou seja, eu compilei dados de vários países, 24 países, 24 cidades em cada país, e transformei isso em informação. A primeira informação ela é o quê? É estatística e científica. A maioria dos casais que se separam hoje, desde 1965, são casais que se casaram antes dos 30. Quem se separa geralmente se casou cedo, então. E aí se arrepende mais fácil. Exatamente. Porque o tempo médio das relações hoje em dia, para quem casou porque o maior pico de casamento hoje no Brasil e no mundo é de 20 aos 25 anos. A relação desse pessoal tem durado em média de 8 a 10 anos. Para quem casa depois dos 30, esse tempo vai de 15 a 25 anos. O seu livro, então, ele tem quase 500 páginas. É um livro bastante extenso sobre este assunto. Exatamente. E você termina com uma conclusão, né? Não só você mostra os dados, mas você chega a uma conclusão, uma sugestão, que as pessoas se dediquem primeiro a elas próprias, então. A viver, a viajar, a estudar, por aí? E não estou dizendo também que as pessoas devem se separar, não é isso. É questão que a primeira coisa que esse livro está mostrando que um dos principais problemas que está enfrentando ele é o quê? É a maturidade. Por exemplo, em 1906 as pessoas casavam com 15 anos porque morriam com 30. Hoje as pessoas estão morrendo com 70 anos, mas ainda não estão reservando uma década para elas, um período para elas evoluir. Everton, porque veja, antigamente você não precisava de estudar, porque você pegava a profissão do seu pai, ia ser sapateiro, marceneiro e resolvia na hora. Hoje você tem que ir para a faculdade, isso leva um tempão, pós-graduação, isso que atrasa o casamento. Você tem que se preparar para a vida. E esse homem tem que se preparar para essa mulher, que essa mulher está conquistando a sua agressividade, e esse homem, durante os últimos 2000 anos, está agora conquistando a sua sensibilidade. E essa dicotomia que está acontecendo entre os dois está gerando faíscas. Por isso, assim, sim, esse homem quer uma mulher culta, essa mulher quer um homem sensível também, e é exatamente esse balanço que é complicado. Você também analisa a diferença de idade? Totalmente, porque, por exemplo, se você pega, tem outras mulheres que elas imaginavam, quando elas veem esse livro, às vezes tem aquelas que gostam, tem aquelas que não gostam. As que não gostam, elas pensam assim, nossa, eu vou ficar pra titia. Só que hoje, esse livro, que compreende também Curitiba, é o quê? Essa mulher está chegando aos 30 anos descobrindo que ela está muito mais muito mais ativa e muito mais pronta. E que, se ela se preparar, porque eu mostro também, participa do meu livro, vários autores da OAB, sexólogo, psicólogo, para dar vazão, preparadores físicos, porque essa mulher chegar aos 30 anos hoje, ela pode engravidar de forma segura. E não aquela pressão que ela acha que tem que engravidar até os 30 anos, para seguir o padrão da família. Esse homem também, ele está ficando maduro mais... Porque primeiro esse livro é o quê? O homem, ele amadurece muito... A mulher já está preparada para casar antes dos 30. É o homem que não. Só que às vezes essa mulher tentando trazer essa maturidade do homem antes do tempo, aí que às vezes é o risco. Você sugere o tempo médio de diferença de idade entre homens e mulheres? A pesquisa vai nessa linha, não? Não. Porque já que você está falando de idade, tem uma diferença, influencia, né? Sim. Como você é tão criterioso em selecionar alguma outra questão na sua carreira, que você às vezes pode mudar com o tempo, só que o tempo que você está investindo na sua relação, você tem que dizer assim, o que essa pessoa tem que me agregar? Vocês vão construir junto. Porque às vezes você vê muitos casais cedo acontecendo, por quê? Porque às vezes a pessoa, em vez de estar casando por amor, está às vezes fugindo de casa. Você vê, e às vezes, por uma família não estar tão estruturada, ela acaba misturando desejo, paixão e amor. São coisas totalmente distintas. Que ela só vai aprender isso o quê? Depois dos 30. E não é só depois dos 30, porque tem gente de 40 anos agindo como de 20. Então, assim, é a vivência da pessoa, a maturidade da pessoa que vai dizer. E esse livro está tentando trazer isso. E é um livro que vale tanto para homossexuais como para heterossexuais. Porque todo mundo está no mesmo risco. Qual seria a questão? Vamos estudar melhor isso aí, né? Tá. O problema do casamento antes dos 30. Você acha que a pessoa perde por quê? Erra mais? Se prepara menos? Qual seria o problema? Uma dos principais pontos a ressaltar é aquele. O homem está menos preparado, a mulher está preparada. E a mulher espera daquele homem uma atitude de homem, além de parceiro, de amigo. Só que esse homem, ele vai passar por mudanças tantas dos 25 até os 30 anos, principalmente nas metrópoles, que realmente vão influenciar o que realmente ele colocava em questão.
Às vezes ele selecionou uma menina porque era bonita, porque agradei o amigo, mas não, ele vai chegar aos 30 e vai ver que são outros critérios de seleção. A mesma coisa a mulher, ela vai ver que outros valores. Ela está selecionando para as amigas, para a família. Agora, ela, como mulher, quando ela atua como uma loba, entre aspas, nos 30, não, o que interessa é a minha felicidade. Eu que vou viver com essa pessoa. Eu tenho que melhorar o meu padrão de seleção. Na verdade, vamos explicar o seguinte, você não está sugerindo uma revolução, nem provocando, você está diagnosticando uma revolução que já existe e está explicando. E aconselhando, inclusive, que ela continue dessa forma, né? Não, por quê? Na verdade, o livro são 500 páginas, mas as últimas 80 mostram o quê? O que realmente foi compilado com os dados. Quais as alternativas para poder, em cima dos dados, porque eu entrevistei, além dos dados oficiais, eu não queria só considerar dados do IBGE, censo americano, não. Eu entrevistei mais 1.250 casais e 750 solteiros para ver realmente o que estava acontecendo. Eu tento fazer que esse livro é o quê? É o livro para o primeiro dia útil depois da lua de mel. Porque muitos pais não ensinam para a gente isso. Ensina pra gente, ame, as novelas ensinam, ame, mas só que a teoria é fácil. É muito focado no pré-venda, mas após venda, o dia a dia, a manutenção da relação, ninguém ensinou isso pra gente. Esse livro, então, está mostrando isso. Que é muita gente falando de sexo, mas se você especializa em sexo, muita gente fala de dar parceria, mas você se especializa nisso? É isso que eu estou trazendo, então. Em entrevista com o escritor que lançou o livro, sugerindo que as pessoas se casem depois dos 30, foi mencionado que não se sabia a ligação existente entre um técnico em informática e o tema da obra. Eu realmente falei isso, é um técnico em informática escrevendo sobre esse assunto. Pois bem, eu lhe informo que dia 15 de agosto é o dia do solteiro e também o dia da informática, além de ser o dia de Nossa Senhora da Quirópita, que não deve concordar muito com ele. É o Marcelo Miguel, nosso ouvinte. Obrigado. Tem uma outra ouvinte também aí? A Gabriela, do Portão, ela fez uma pergunta assim, gostaria de saber se o namoro não deveria ser um estágio para o casamento. Se o casal não deveria começar a se preparar já no namoro, para passar o resto da vida juntos e como eles devem se preparar. Olha, Gabriela, uma ótima pergunta. Sim, o namoro é um estágio, só que o risco está em tentar reduzir o tempo desse estágio. Eu recebo e-mails do Brasil inteiro, e principalmente de mulheres, elas falando o seguinte, olha, eu passei 10 anos da minha vida, dos 20 aos 30, esperando um noivado acontecer. Ela passou 2, 3 noivados, não aconteceu. E ela não fez nada para a carreira dela, não estudou, não viajou, enquanto o rapaz fez tudo para dele. E ele foi, simplesmente chegou e terminou. E deixou ela assim, esperando um casamento que não aconteceu. Então, assim, nesse estágio... Casamento, então, seguro de vida, você não pode colocar nas costas dele uma solução de provedor. Esse homem de hoje, ele não é só o provedor. Ele quer uma companheira, você é um companheiro para ela, é uma companheira para ele também. Você colocar nas costas dele como provedor é um risco. Então, assim, é um estágio, só que estágio vale para você também como mulher. Evolua, seja uma mulher sempre interessante para ele também, ele sempre voltar para você. Entendeu? E aí sim eu concordo com você. Mas tem outra coisa interessante talvez no casamento, que as pessoas esperam no casamento a solução para os seus problemas. E o problema não está no casamento, está na pessoa. Se ela não resolve os seus problemas, não é o casamento que resolverá, né? Na verdade, você imagina, eu encontrarei uma pessoa que resolverá meu problema. A pessoa, por exemplo, tem uma depressão e acha que se casar com alguém vai se curar da depressão. Exatamente. O que aconteceu? Tem muita gente casada sentindo solidão. Tem muita gente casando porque quer fugir dos pais. Por exemplo, na série Trocando em Miúdos do Fantástico, a gente abordou só 4 capítulos, que foi totalmente baseado no meu livro. Convidado, né? Foi consultor, a doutora série, meu livro foi usado na série Trocando em Miúdos do Fantástico, na Rede Globo. Ela também só abordou 4 capítulos, traição, sogra, relacionamento, ciúmes. E tem muito mais assuntos para serem tratados. Porque realmente é para renovar essa geração que está vindo e descobrindo que, nossa, eu estou com 30 anos, ainda estou cheio de fôlego, eu não vou... Você segue o que você prega? Eu sim, agora cabe exatamente a mulher que eu selecionar, ela ter trazido alguma coisa que venha também, ela ter trazido o currículo dela de experiência, não de dinheiro, de posses, não, é de sabedoria, de conhecimento que possa realmente renovar a relação sempre, né? Você hoje tem 37 e não se casou ainda, né? E também não tem pressa? Não, porque encontrar uma mulher que realmente... que vale a pena, né? Antes só do que mal acompanhado. Exatamente, é isso. É que dinheiro se recupera, tempo não. Puxa, que bom pensamento, realmente, né? Tempo não se recupera, né? Exatamente. Então vale a pena esperar mais, procurar mais? Exatamente, vai vivendo,
renovando a si mesmo, com seus amigos, sua turma, até você encontrar pessoas... Mas até onde que entra a aflição, hein, Everton? Porque a gente tem a impressão que muita gente, como nós estamos numa época do imediatismo, da compra, da aquisição, as pessoas faltam a televisão, vão lá, compram, resolvem na hora, até pela internet, e de certa forma, gostariam de resolver também os problemas emocionais dessa forma, rapidamente. Olha, você vê muito eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: nos últimos milhares, centenas de anos, a gente está passando pela seguinte evolução: separar o que era religião de espiritualidade. A humanidade está aprendendo a fazer isso. Viu que tudo que aconteceu na evolução do mundo, essa separação de religião e espiritualidade, são coisas distintas, e de fé. Hoje, infelizmente, a coisa que tem que se aprender, cada um tem que aprender, a família tem que ser estruturada para aprender a separar o que é desejo, paixão e amor. Isso é muito difícil, separar. É muito difícil. Porque as pessoas às vezes casam na paixão, descobrem que o amor é uma coisa e o desejo é uma outra. Pois é, aí tem uma complicação, né? Por exemplo, estudos recentes falam que o amor teria uma duração de 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Né? Que é um fenômeno que tem uma duração e depois, na verdade, se cria um hábito e você passa a conviver com a pessoa e tem um hábito que a pessoa não significa que não goste, mas gosta de uma forma diferente. Exatamente. E aí tem o período da paixão, e geralmente é nesse período que as pessoas tomam decisões. Né? Exatamente. Então, assim, de 1 ano a 7 meses é a paixão. Depois começa aquela adaptação de você definir suas fronteiras. Qual é a minha fronteira? O que eu vou perder? O que eu estou ganhando com isso? O complicado hoje, que tem muito... Como é muita gente casando, preocupada mais com o que está perdendo do que está ganhando. O homem está preocupado assim, pô, vou perder minhas baladas, vou perder meus amigos, mas não está preocupado que vai ganhar aquela mulher maravilhosa. Mas acho que é interessante. Antigamente, uma moça que morasse lá numa cidade no interior, uma cidade pequena, ficava às vezes solteirona porque não achava na cidade, os rapazes iam todos para o centro grande trabalhar, faltava homem, né? Agora tem um fenômeno chamado internet. Você tem vários grandes sites de relacionamento que as pessoas estão usando cada vez mais. E tem gente se casando com gente distante, né? Encontrando pessoas com muita facilidade, No meu livro tem vários capítulos que abordam várias coisas que estão acontecendo como alternativas que as pessoas estão fazendo para encontrar a sua felicidade no relacionamento. Um deles, sim, é na internet. Só que a internet é só mais um meio de tecnologia. Não adianta você usar um filtro de seleção, a mesma coisa que você faz na noite, aplicar também na internet. Ou seja, você só mudou de CEP, mas o seu filtro de seleção é o mesmo. Mas o número, a proporcionalidade é diferente, porque na internet, quando a pessoa entra nesses grandes sites de relacionamento, na verdade ela está abrangendo um volume muito maior do que ela teria possibilidade na sua vida prática, né? Concordo. Tem uma pessoa que participou do livro que eu entrevistei, ela fez isso. A estatística fica a favor. Ela selecionou 100 homens para ser candidato a ela. Depois foi filtrando. Ele tem isso, caiu para 20. Ele tem isso, caiu para 3. Caiu para 1, ela está fazendo entrevista. Então assim, é um filtro, é um Google. Você está achando o que você quer. Se não traz é porque não existe. Então o processo de seleção, às vezes, a pessoa está usando a mesma coisa que se aplica na noite, na internet. É legal isso, é um meio a mais. Eu acredito que tudo é válido para achar felicidade. Mas desde que você não se arrepende depois de ter arriscado aquilo. Está conosco o Everton Anunciação, autor do livro Nunca Se Case Antes dos 30. Como é que foi essa metamorfose, Everton, de um autor de livros técnicos, um gerente de informática, tratar de temas sentimentais, né, casamento, um assunto complicado, né? O livro fala um pouco disso, dessas dimensões que o ser humano passa, que é a dimensão espiritual, emocional, material, intelectual, que ele passa na vida dele. O que acontece? Além do trabalho técnico que eu fazia, eu já fazia muito trabalho com crianças, em voluntariado. Até hoje eu estou em Curitiba, hoje à noite, fazendo uma festa beneficente no Normandia, a partir das 21 horas. Quem quiser participar é só levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que é em prol do Lar dos Meninos Chaim, do Alto do Boqueirão. Para quê? Exatamente. São pessoas, crianças, que você acaba conhecendo e vendo que tem muitas crianças de pais solteiros. Exatamente, ou em asilos, provavelmente para os pais não estarem preparados. Então, com essa mudança, o que aconteceu? Eu cansei de ver essas reclamações. E muitas crianças que iam exatamente questionavam assim, por que meus pais se separaram? E exatamente eu fui atrás dessa resposta. E isso começou em 1999, ou seja, quase 7 anos, fazendo essa pesquisa para encontrar essa conclusão realmente dos casamentos. Porque isso não acontece só em favela, acontece separação também em mansões, e não tem disso. O casamento é igual vários dizem, é um mal ou bem, todo mundo tem que cometer pelo menos uma vez na vida. Vamos verificar aqui algumas curiosidades do livro. A maioria dos divórcios, quem solicita são as mulheres, e quanto mais essa mulher estudou, mais ela tem coragem de pedir o divórcio. Principalmente nos Estados Unidos. No Brasil hoje, o IBGE não cataloga isso, as mulheres, no nível intelectual dela, é só os casamentos.
Você vai para os Estados Unidos, quanto mais a mulher estudou, mais ela tem coragem de pedir divórcio. Porque, assim, no livro ele concluiu uma coisa: homem é igual Tarzan. Ele só vai pro cipó quando arruma outra. Então, assim, a maioria só vai terminar uma relação quando arruma outra. Às vezes você vê um cara que termina e um mês depois já está com outra. Porque ele já estava preparando, entre aspas, isso. Mulher não, ela dá um tempo, espera. Só que às vezes há um risco também dessa mulher hoje, com tanta conquista de liberdade, ela está virando um homem do tempo moderno. Ela tem um comportamento masculino, né? A mulher pensa e age como homem, hoje com mais frequência. A psicologia diz que todo abusado vira um abusador no futuro. Então, assim, ela tem que ter cuidado também de não virar um homem do tempo moderno, querendo devolver para o homem tudo que ela recebeu nas gerações passadas. Metade das mulheres, a metade não está feliz com a sua vida sexual, não atinge o orgasmo. Quem participa do meu livro é o presidente da Sociedade de Sexologia do Brasil. Ele é muito respeitado no Brasil e participa exatamente para isso. Para mostrar para os casais que meu livro não é só para solteiro, é para casais também. Porque o livro mostra os grupos de risco, mas exatamente os casais também que estão atualmente, eles podem entrar no grupo de risco, caso ela não evolua e ele evolua. Então eu convidei tanto a OAB, que recebe todas as ocorrências de violência contra a mulher no Brasil, e contra as crianças, um sexólogo, psicólogo, o site de finanças pessoais, que muitos casais separam por causa de dinheiro. Dinheiro de menos ou de mais? Os dois dão separação. Né? Exatamente. Então tem pessoas que estão participando do meu livro exatamente para isso. Então, na área financeira, então essas dimensões foi exatamente o que eu estou tentando trazer. Que não é um livro pessoal, é um livro realmente científico, mas feito de uma forma emotiva. Um dos grandes mandamentos seria não jogar na cara do outro os erros do passado. Exatamente. Tem um dos personagens que eu entrevistei no livro, que são muitos casos anônimos, que o livro que eu falei vale para homossexuais, heterossexuais. Tem uma mulher que passou 12 anos tentando mudar um homem. Quando conseguiu mudar, não queria mais ele. Não era isso que ela queria. Exatamente, às vezes ele quer, a mulher quer pegar aquele homem para mudar. E você consegue mudar o quê? Para de jogar a toalha aqui e ali, mas não vai mudar a essência da pessoa. Se a pessoa é animada, alegre, deixa ele ser alegre, animado. Se a mulher gosta disso, daquilo, deixa ela. Você vai mudar algumas coisas, detalhes, mas essência, se ninguém tira. Agora, as pessoas talvez se iludam também, porque assim como você vai no mercado e compra aquela televisão exatamente como você queria, você não encontrará na vida real uma pessoa exatamente como você queria, né? Exatamente. Quanto maior a expectativa, maior o tombo. E é uma coisa, casamento não é só encontrar a pessoa certa, é você saber se você é a pessoa certa. Tá? Você tem que saber o que você está de interessante para que a pessoa fique com você. E é isso exatamente que o livro está trazendo, essa sua evolução para você ser uma pessoa interessante para o meio e para ele. Entendeu? Nós estamos ouvindo aqui o Everton Anunciação. Everton, quando que é o lançamento do livro? Quem quiser estar lá, como participar, hein? Hoje à noite, das 8 horas até as 21 horas, na Livrarias Curitiba, do Shopping Estação. É um prazer que você possa ir lá bater um papo, conhecer mais o livro, tudo. E já está vendo em várias lojas, na internet, tudo, mas gostaria muito que você pudesse ir lá conhecer o trabalho. Tá? E aí, vamos deixar seu site também, tá, para quem quiser saber mais. www.everton.com.br. Tá? E não tem outro Everton no Brasil que registrou essa marca? Não, eu sou o único. Everton.com.br. Exatamente, podem ir lá para bater papo. E para quem animar depois das 21 horas, quem não puder no lançamento, mas quiser fazer o bem, é só levar 2 kg de alimento não perecível para o Normandia, que fica em frente ao Teatro Paiol, que é uma festa beneficente. E é uma balada normal do Normandia. Nunca se case antes dos 30. O primeiro livro desta área do Everton, Anunciação, e certamente o segundo vai ser o quê? Não se case nunca? Vai depender assim, esse livro só vai mudar, quem vai mudar os dados é a população. Os dados mudando, eu mudo o título. Tá certo. Everton, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença com a gente aqui em Curitiba. Para você também.